Gênesis capítulo 19. A partir do versículo 10, amém? Se você está aí de posse da sua Bíblia, Gênesis capítulo 19, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus vai falar conosco nessa tarde. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. O texto vai dizer assim. Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 10. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tem alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. Aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Queridos, há tempo o Senhor tem falado comigo acerca desse texto, né? Acerca da vida de Ló, Sodoma, Gomorra. Nós conhecemos um pouco da história. Nós sabemos que Ló, ele era sobrinho de Abraão, né? Ló era filho de Arã, que era irmão de Abraão, e Ló era sobrinho de Abraão. O pai de Ló morreu, e Abraão pegou Ló para criou Ló como se fosse o seu filho. Então Ló, ele era um homem que ele foi criado, ele foi instruído acerca do Senhor, ele conhecia ao Senhor. Só que houve um determinado momento da vida de Abraão e de Ló que não deu para eles continuarem a caminhar juntos, devido aos seus bois, aos seus gados, ovelhas. Os pastores de Abraão e de Ló começaram a ter atritos. A terra ficou pequena para os dois e eles se separaram. Abraão mandou que Ló olhasse as colinas e escolhesse uma terra para onde ele quisesse ir com o seu rebanho, com o seu gado. E Ló, queridos, Ló avistou Sodoma e Gomorra, que era uma cidade aparentemente bonita, era uma cidade fértil. Ló, ele deixou-se levar pela aparência de Sodoma e Gomorra. E ele foi para aquela cidade, ele foi habitar ali. E lá, Ló se casou, teve família. Só que havia algo naquela cidade, queridos, que não agradava ao Senhor. Aquela cidade era uma cidade onde o pecado estava dominando. Se nós formos ler lá no livro de Lucas, capítulo 17, o versículo 28,
vai nos dizer que nos dias de Ló comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. A imoralidade estava tomando conta daquela cidade. Tanto que nós vemos nesse texto, no capítulo de Gênesis 19, vai nos mostrar que os anjos, depois de estarem com Abraão, eles seguem para Sodoma e Gomorra. E eles vão à casa de Ló para avisá-los do propósito de Deus. O pecado, querido, era tão grande que já estava cheirando mal diante do Senhor. Deus já não estava mais aguentando o odor que estava subindo daquela cidade. Tamanho era o seu pecado, a imoralidade. E nós vemos isso nesse texto. Mostra que quando aqueles varões chegam ali, os anjos, os homens que foram enviados de Deus para tirar Ló e sua família daquela cidade, aqueles varões da cidade, os sodomitas, eles enlouquecem por aqueles homens que chegam à casa de Ló. E eles querem que Ló os entreguem a eles. Tanto que Ló chega a dizer: olha, eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão, eu as trago para fora, vocês fazem o que quiserem com elas, mas esses homens que estão na minha casa, que estão sobre a minha responsabilidade, não. Vocês não podem tocar neles. Mas o texto vai nos dizer, amados, que esses homens se revoltaram. E eles tentam invadir a casa de Ló porque eles queriam. Aqueles homens, olha o tamanho da imoralidade. Olha o pecado que, estava dominando naquela cidade. Oh, meu Deus. Aleluia. E aí, queridos, Ló lá fora, tentando convencer os varões da cidade para que não tocassem nos visitantes. Aqueles varões pegam Ló, trazem ele para dentro de casa. E o Senhor confunde aqueles homens que estavam lá fora, tentando possuir os visitantes de Ló, aqueles anjos. E os varões de Sodoma e Gomorra ficam cegos. Eles são confundidos. E ali o Senhor revela a Ló o seu intento, aquilo que ele queria fazer. Lá no versículo 13, ele diz, olha, eles perguntam para Ló se eles têm mais alguém na cidade, se eles têm filhos, genros, filhas. E ele diz, olha, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-la. Queridos, sabe hoje o que eu quero trazer para nós com esta palavra? Há um tempo o Senhor tem ministrado isso ao meu coração, e eu tenho relutado em trazer esta palavra, porque muitos de nós só queremos ouvir coisas boas, só queremos ouvir promessas de que o Senhor vai fazer, vai acontecer. Deus tem vitória, Deus tem cura, Deus tem carro novo, Deus tem casa nova. Mas nós estamos vivendo dias em que o Senhor tem nos chamado ao arrependimento, a mudar a nossa atitude, a reconhecer, a ver como está a nossa vida diante do Senhor. Como está, querido, a sua vida diante do Senhor? Nós temos visto o nosso país, o mundo, enfrentando dias difíceis. Todos nós estamos preocupados. Muitos estão desesperados, angustiados. Mas esse texto, ele tem me chamado muito a atenção. Porque ali, naquela cidade de Sodoma, de Gomorra, eles não estavam preocupados em buscar ao Senhor.
Eles estavam preocupados com tantas coisas, como nós vimos aqui, como está escrito em Lucas, capítulo 17, o versículo 28, que eles comiam, bebiam, queriam se divertir, plantavam. E o pecado estava subindo às narinas de Deus. Aquilo não estava agradando ao Senhor. E por causa desse pecado, e por causa dessa situação, Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Mas Deus, queridos, aqui ele poupou a vida de Ló, porque Ló era um homem temente ao Senhor. Ló, ele confiava no Senhor. E o Senhor ainda deu uma ordem: olha, vou tirá-los, né? Vocês não olhem para trás, não olhem para o que ficou, não olhem para o que vocês têm deixado para trás, mas prossigam, vão adiante. Não há tempo, querido, não há tempo de olharmos para trás. Deus nesses dias nos chama, nos convoca a nós nos arrependermos dos nossos pecados. Deus nos chama, querido, a pedirmos perdão a Ele, antes que seja tarde. O pecado ele sobe como um mau cheiro diante do Senhor. Deus, ele ama o pecador, ele está disposto a nos perdoar por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, dos caminhos que muitas das vezes o homem opta, e são caminhos de morte. Deus hoje está nos chamando a nós nos prostrarmos diante dele. Outro dia eu ouvi por 2 pregadores que os pés de Deus estão sobre a terra. E eu queria te convidar a você a fazer uma reflexão, a pensar. Sabe que o cheiro do pecado, ele não está agradando ao Senhor. Não está agradando ao Senhor. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14 nos diz que se nós nos humilharmos diante do Senhor, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor virá. Ele vai ouvir o nosso clamor. Aleluia. Ele vai vir, ele vai sarar a nossa terra. Queridos, tudo que nós precisamos nesses dias, nesse tempo chamado hoje, é que o Senhor estenda sobre nós as suas misericórdias, que o Senhor nos dê livramento, que o Senhor dê livramento para você, para sua casa, para os seus. Então, é tempo de nós nos voltarmos ao Senhor. É tempo de nós nos voltarmos para Deus, de o buscarmos de todo o nosso coração. Sabe, para muitas pessoas o Senhor já tem voltado. Nós temos visto. Hoje eu li um post no WhatsApp que dizia que para muitos o Senhor já tem voltado, o arrebatamento já tem acontecido, Deus já tem levado muitos servos. Oh, querido, então é tempo. Deus nos chama a nos humilharmos diante dele. Lá em Isaías capítulo 55 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de nós, sabe, descermos ao pó. Aleluia. Não é tempo de você se exaltar.
A Bíblia diz que os humilhados, eles serão exaltados. A exaltação de Deus quando nós nos humilhamos, quando nós nos prostramos diante do Senhor. Oh, aleluia! Eu quero te convidar nesta tarde, meu amado, a você reconhecer os seus pecados, a você reconhecer o caminho por onde você tem andado, se é um caminho que tem agradado ao Senhor, se são caminhos de paz, ou se são caminhos de morte, por onde você tem andado, por onde você tem seguido. Oh, aleluia! E o Senhor está nos convidando, querido, a seguirmos adiante. Assim como Ele tirou, Ele poupou Ló, e Ele deu uma ordem: não olhe para trás. Ele diz: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares. Oh, aleluia! O Senhor hoje está nos dizendo: filho, filha, não olhe para trás, não olhe para o que você deixou para trás, não olhe para a cidade, para o pecado que você já abandonou. Oh, aleluia! Deus está nos dizendo, Deus está falando conosco: não olhe para o pecado que você já abriu mão dele, porque há muitos, queridos, que abrem mão do pecado, mas ficam de longe cobiçando o pecado. E o Senhor hoje está falando conosco: deixa para trás, não olhe para o pecado que você abandonou, não olhe para o pecado que um dia destruiu a sua vida. Não tenha este pecado como prêmio de consolação na sua vida. Querido, não apalpe o pecado. Tem pessoas dormindo com o pecado, e isso está cheirando mal diante do Senhor. Oh, aleluia! O Senhor está nos dando a oportunidade de consertarmos a nossa vida, de andar pelo caminho estreito, o caminho que conduz à vida eterna. Aleluia! Aleluia! Deus está nos dando a oportunidade, querido, de andarmos pelo caminho estreito. Deus está chamando o seu povo para se consertar, para se humilhar, para pedir perdão, para reconhecer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Não é tempo de festa, é tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. Volte-se para o Senhor. Arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se enquanto é dia. Oh, aleluia! Glória, Oh, glória, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, querido, que se nós nos voltarmos para o Senhor, de todo o nosso coração, Deus vai sarar a nossa terra, porque é a palavra, é a promessa do Senhor. Se me buscardes de todo o vosso coração, se vos convertervos dos vossos maus caminhos, eu serei achado de vós. Eu virei e sararei a sua terra, farei cessar a peste, farei cessar a praga. Oh, aleluia! Aleluia! Então que nesses dias você possa estar meditando, que você possa estar refletindo e se voltando para o Senhor. Senhor, me ajuda a andar retamente diante de Ti. Que Deus abençoe a sua vida
poderosamente. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ei, você aí, não é hora de parar. Soldado ferido, mas jamais vencido, não pare de lutar. Tente só um pouco mais, o sonho não acabou. O inimigo saberá quem é o teu Senhor. O Deus que exaltou na batalha de Gideão, e ele com 300 teve um livramento da parte do Senhor. E hoje Deus te vê assim, guerreiro como Gideão. A vitória já é sua agora, meu irmão. Vai, Gideão, porque Deus está à frente. Tenha fé, seja valente. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Vai, Gideão. Oh, não temas o inimigo. Tenha fé, tenha coragem. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. O Deus que exaltou na batalha de Gideão, e ele com 300 teve um livramento da parte do Senhor. E hoje Deus te vê assim, guerreiro como Gideão. A vitória já é sua agora, meu irmão. Vai, Gideão. Oh, não temas o inimigo. Tenha fé, tenha coragem. Deus está contigo. Deus está contigo. Vai, Gideão. Oh, não temas o inimigo. Tenha fé, seja valente. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo.